Em 2016, presidente, com a aprovação da emenda 95, que instituiu o chamado novo regime fiscal, o Brasil faz clara opção pelo caminho do não investimento público. Não investimento público significa não investir em educação, em saúde, habitação, em segurança, além daquilo que a sociedade pede, mas o teto não permite. A imposição por 20 anos da emenda 95 ignorou todas as advertências que foram feitas, não só por mim, por diversos economistas, de centro, de esquerda, liberais, enfim, que a fórmula iria reduzir ainda mais o investimento público, que a fórmula iria reduzir o montante das despesas públicas em relação ao PIB, que a fórmula iria promover o sucateamento da infraestrutura física e social do país, porque tu não pode investir em infraestrutura e o social está aí o resultado. Não me canso de dizer que a emenda 95 é uma política de austeridade fiscal suicida. Ela já provou ter dado errado em toda a parte onde foi adotado. Os exemplos estão aí. Podíamos falar da Grécia, um testemunho real do fracasso. A Argentina, fracasso. Portugal, só quando resolveu mudar radicalmente para sair da crise ao inverso da emenda 95 que deu certo. Está lá Portugal indo bem. O próprio FMI reconhece que políticas de austeridade em momentos de retração econômica de nada adiantam, porque terminam por intensificar a queda do crescimento, a perda da arrecadação e o aumento da dívida pública. Mas o pior de tudo é que a austeridade é, sobretudo, seletiva, porque prejudica quem? Principalmente os mais pobres, os mais miseráveis, os mais vulneráveis. Não é a população rica que passa a ter problema com saúde, com segurança, com habitação, com infraestrutura, né? Quando a verba não chega, por exemplo, para equipar um hospital, uma escola pública, ou mesmo, como estamos vendo aí na Previdência, para atender aqueles que dependem da Previdência pública, estamos aí com mais de 2.500, já falam, 2,5 milhões de pessoas na fila. O BPC falam que é 500 mil pessoas na fila e não conseguem se habilitar porque não há quem atenda. Eles não conseguem, eles dizem que, mas com a nova Previdência, fruto da reforma, e com a reforma trabalhista e com as mudanças que houveram, nós estamos ainda procurando caminhos para atender. Todos sofrem quando produzimos ainda uma política de desigualdade nunca vista no planeta. Outra preocupação que eu tenho, quando você não tem caminhos para melhorar a qualidade de vida, o que prospera? A disputa. Eu, por exemplo, eu moro a 50 minutos daqui. O que tem de barraquinha na beira das faixas é impressionante. Nunca tinha visto algo. Há uma disputa para quem vende banana, bergamota, laranja, mamão, enfim, aquela comida pronta, né? E aí vai. Isto, nessa disputa enorme, prospera o ódio. O ódio prospera, a violência se naturaliza e o Brasil vai se transformando em uma selva, em que todos parecem estar em guerra, um contra o outro. Não pode ser este o caminho. Por aí eu não consigo ver um futuro promissor para a nossa gente. A saída para a crise não é menos, mas mais investimentos da área pública. A solução não está na redução de despesa, mas sim no aumento de arrecadação. O que eu vejo cada vez mais é diminuindo a arrecadação e, por consequência, diminuir os investimentos para a população. Enfim, temos que trabalhar pela retomada do crescimento econômico. E retomada de crescimento econômico não é tirando o direito do trabalhador. Vai chegar uma hora que vai explodir, como aconteceu no Chile. Por que o Chile está meses e meses em convulsão social? Vão apertando. A frase no Chile é o seguinte: o povo perdeu o medo de ter medo e por isso foi para a rua. Porque se não tem trabalho, não tem emprego, o que acontece?
esses milhões e milhões de brasileiros, somos mais de 200 milhões, sem emprego, sem salário, quem compra? O mercado externo é uma disputa maluca. Aqui dentro, a população vai perdendo o poder de compra e, consequentemente, vamos avançando para uma área muito perigosa, como estão dizendo hoje todos os economistas. Segundo o estudo do IPEA, para cada, por exemplo, R$1 gasto com educação, é gerado para o PIB 1,85 de real, quase R$2. Trata-se de investimento com retorno líquido e certo. O Estado, o governo, a União tem que investir em educação. Mas, enfim, o que estão fazendo? Estão reduzindo os investimentos, com a emenda 95. Os investimentos, por exemplo, em educação caíram 16%. Falam que, comparativamente, o Brasil até que gasta muito em educação, mantendo-se na média de 5% dos países membros do OCDE. Mas eles comparam alhos com bugalhos. Temos dados do PIB como um todo. Tomam os dados do PIB como um todo, sem considerar, por exemplo, o número de pessoas com idade educacional e a cobertura da rede escolar. O Brasil é ainda um país relativamente jovem e que há muito mais gente para estudar e que precisa de investimentos maciços em infraestrutura educacional e não apenas de obras de manutenção de uma rede já instalada e quase sucateada, como ocorre na maior parte do país. A verdade é que o Brasil gasta, com um aluno do nível primário, $3,762, menos da metade dos 8,539 do 8,539 dólares desembolsados pela média da OCDE. Esses são dados oficiais. O Brasil gasta metade do que se gasta na OCDE em investimento na área da educação primária. Com investimentos decrescentes em educação, são remota a nossa chance de inserção em um mercado global cada vez mais complexo e que exige mão de obra cada vez mais qualificada. Eu quero apenas cumprimentar nesse momento que há aí uma avalanche contra o SEMA-S. Eu não critico o SEMA-S, dá para ser aprimorado, mas eu vi um anúncio do SEMA-S hoje que vai investir na qualificação de mais de 1 milhão de jovens. Essa é uma medida... não importa para mim se tem parceria com o governo, seja como quem for, porque eu quero é que dê certo. Então, essa posição do Sistema S, e em parceria com os governos, com a União e com os estados, vai investir na formação de mais de 1 milhão de jovens. Isso é investir, inclusive, no primeiro emprego. Senhor presidente, tomo aqui ainda alguns dados que eu acho importantes. O país precisa de investimentos públicos. Precisamos de políticas de estímulo à atividade econômica. Só sairemos desse quadro de estagnação se estimularmos a recuperação do consumo das famílias, o que apenas ocorrerá se adotarmos política de promoção de emprego e valorização dos salários, para que a população tenha poder de compra. Tem que ter poder de compra. Infelizmente, acabaram com a política do salário mínimo. Foi uma resolução que eu participei diretamente durante anos, que era inflação mais PIB, agora não tem mais, agora vai ser corrigido, ainda olha lá, pela inflação. Em vez de buscarmos recursos para investimento na venda do patrimônio do povo brasileiro, nas privatizações, é preciso encontrá-los em uma forma de justiça tributária. Por isso, sou a favor da reforma tributária. Em vez de estar fazendo medidas provisórias como essa aí da 905, que é um desastre, e eu vi aqui a opinião de senadores de todos os partidos. A crítica é geral, exageraram na dose. Inclusive os senadores que estão lá e deputados federais, que estão lá na comissão mista. Todos dizem, olha, é demais, exageraram. Eu vi senadores aqui no plenário de diversos estados com a mesma visão. Falo aqui, porque entrei nesse assunto, de uma reforma tributária progressiva, justa e solidária. Quem tem mais vai ter que pagar mais. É essa reforma tributária que eu quero ver e quero torcer que aconteça.
tenho muitas preocupações, que não seja mais uma vez uma reforma tributária que vai favorecer os 1% mais ricos nesse país, que é quem concentra mais da metade de tudo que há na nossa pátria. É preciso, sim, tributar renda e o patrimônio, em vez de eliminar as garantias mínimas hoje asseguradas aos mais pobres. O Brasil tem de rever sua estrutura tributária regressiva para recuperar fonte de receitas e para que o Estado volte a ser o protagonista do desenvolvimento do país. Que não tenhamos, portanto, medo de crescer sem as amarras de restrições criminosas que não funcionam. Reafirmo, precisamos rever. O governo tem que ter a coragem de dizer, vamos rever a emenda 95 para permitir a expansão de investimentos públicos por alguns anos até sairmos dessa crise. Repito, o país está numa situação difícil, em torno de 12 milhões de desempregados, 41 milhões estão na informalidade, temos mais de 5 milhões de pessoas que estão naqueles que abandonaram, não têm uma esperança e não procuram emprego, e assim a miséria vai aumentando e nós vamos, ano a ano, perdendo o nosso potencial de participação, não só na economia nacional, mas também global. Dou um exemplo. Conforme o IBGE, a produção industrial agora caiu no Brasil 1,1%, agora em 2019, depois da reforma trabalhista, depois da reforma da Previdência. Caiu. O economista Fernando Sartre, da Unicamp, aponta que, embora a queda do setor pareça pequena, o número é muito representativo. Diz ele, abro aspas, a queda não é pouca, porque ela já vem em cima de uma base muito ruim. A indústria vem perdendo espaço há muito tempo, portanto, uma queda em cima de queda é muito negativa. Uma péssima sinalização contra a indústria brasileira. Isso reflete uma perda importante de competitividade por vários fatores, diz ele, fecho aspas. Conforme ainda o Instituto de Desenvolvimento Industrial, o IED, 44% da indústria de transformação brasileira está mergulhada na recessão. 44%, quase a metade. 4 em cada 10 segmentos, 4 em cada 10 segmentos do setor encerram o ano de 2019 nesta situação. Vejam, 4 em cada 10, quase a metade. Vários economistas alertam que não há perspectiva de melhora na indústria brasileira, porque não tem quem compre. Vocês acham que quem não tem emprego vai comprar? Vocês acham que, tirando o direito do trabalhador que está trabalhando, ele passa a receber menos, passa a ter problema até o desempregado que vai ter que pagar 7,5. Quem vai comprar? Senhor presidente, temos que avançar. Esse quadro é forte, por isso o alerta, a expectativa de melhora na indústria brasileira é muito pequena, devido à ausência de uma política industrial e à falta de investimento, inclusive em tecnologia. Das 6 variáveis levantadas pela CNI, eu estou dizendo aqui, esse meu discurso é baseado muito mais numa visão dos empresários. Não tem aqui visão de sindicalista, nem de central nenhuma. É tudo dados oficiais. Agora eu pego das 6 variáveis levantadas pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, 5 apresentaram queda, entre as quais o faturamento desses setores. Abro aspas, palavra da CNTI, da CNI, quase estagnação da atividade industrial, fecho aspas. É o que disse, inclusive, aí um diretor técnico, Clemente Gás Lúcio. A massa real do salário caiu 1,9%, assim como o rendimento médio do trabalhador caiu 1,5%. Como está todo mundo na informalidade, a massa salarial caiu quase 2% e o rendimento médio do trabalhador caiu 1,5%. Não importa se há inflação, se há concentração de renda, se perderam o direito, vão ver lá no final, o trabalhador está ganhando menos que ganhava ano passado. As horas trabalhadas na produção também despencaram,
Por isso o problema na indústria. Despencou 0,5% e o emprego apresentou uma queda nessa área de 0,3%. Os dados da CNI, Confederação Nacional da Indústria, é a grande central, eu diria, dos empresários, que eu já falei inúmeras vezes aqui. Os dados da CNI mostram que a indústria opera com uma capacidade ociosa de em torno de 23%. Apesar de poder produzir mais, isso não ocorre por conta da falta de consumo, não tem quem compre, naturalmente, e demanda interna, está aqui, causada, em parte, claro, pelos baixos salários. Não recebe e não compra. Não tenho dúvida. O país passa por um momento sombrio. Eu vou torcer sempre que a gente acerte. E aí, para mim, tem que começar a pensar seriamente em descongelar essa história de investimento no país por 20 anos.